Enquanto Lula defendia uma ditadura global de esquerda em uma reunião em Nova York, Javier Milei lavava a alma da direita do mundo todo com um discurso histórico na Assembleia Geral da ONU, onde ele falou na cara dos representantes da esquerda aquilo que eles precisavam ouvir. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os detalhes dessa história, mas antes eu preciso falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, pois mais um erro gravíssimo cometido por ele foi revelado. Você deve estar lembrado que no vídeo de ontem eu mostrei que Alexandre de Moraes negou até mesmo à Controladoria Geral da União o acesso a todos os documentos e todas as provas pertencentes ao inquérito do caso das joias sauditas, que está sob relatoria do próprio Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, agora um novo fato gravíssimo foi revelado. Depois que a defesa de Kelson de Souza Lima, denunciado por participação no 8 de janeiro, informou ao STF que Moraes havia oficiado o Estado errado ao cobrar os dados sobre o uso da tornozeleira eletrônica de Kelson, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, confirmou nesta segunda-feira que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um erro ao decretar a nova prisão preventiva do denunciado. Só que não foi qualquer erro, não. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado por Lula a esse cargo, por sinal, afirmou o seguinte, abro aspas, os registros de comparecimento semanal no juízo da primeira vara de Massapê, Ceará, assinados pelo réu, e a ausência de violações de perímetro do monitoramento eletrônico indicam que a resposta da Central de Monitoramento do Estado de São Paulo sobre a inatividade do equipamento levou erroneamente à decretação de sua prisão preventiva. Fecho aspas. Deixa eu simplificar aqui. O Kelson estava usando tornozeleira eletrônica por conta do seu envolvimento no 8 de janeiro. E eu já nem preciso mais entrar no mérito das questões das injustiças cometidas contra essas pessoas, pois já falei sobre isso inúmeras vezes. O ministro Alexandre de Moraes solicitou ao Estado de São Paulo os dados referentes ao monitoramento dessa tornozeleira utilizada pelo Kelson. Só que tem um problema muito grande nisso. O Kelson não é de São Paulo, ele é do Ceará. Então, obviamente, os dados vindos de São Paulo não batiam com a realidade. É como se Kelson tivesse fugido e, com base nisso, Alexandre de Moraes decretou uma nova prisão preventiva contra ele. Só que o Kelson estava cumprindo lá no Ceará todas as determinações impostas a ele. Ele estava comparecendo semanalmente na primeira vara de Massapê, não violou o perímetro determinado pelo monitoramento eletrônico também. Ou seja, o acusado estava cumprindo todas as determinações, mas Alexandre de Moraes simplesmente solicitou dados ao Estado errado e, com base nisso, decretou que Kelson fosse novamente preso. Eu, sinceramente, não sei mais nem o que comentar sobre o trabalho desse ministro. Me desculpem. Bom, enquanto essa presepada acontecia aqui no Brasil, lá em Nova York, nos Estados Unidos, acontecia a Assembleia Geral da ONU. Lula discursou ainda pela manhã, fez a abertura da Assembleia, e a sua fala foi marcada pelas mesmas narrativas de sempre, por isso eu nem fiz questão de trazer no vídeo de ontem, mas a imprensa americana não deixou de notar a hipocrisia dele. O discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU levou o jornal The Washington Post a publicar uma matéria mostrando que Lula discursava sobre as mudanças climáticas na Assembleia Geral da ONU, enquanto os incêndios na Amazônia minavam a credibilidade da sua fala. A matéria apontou que Lula mencionou que os incêndios estão devastando florestas tropicais no seu país, mas não mencionou que a ausência de controle sobre eles está aumentando cada vez mais as críticas à gestão ambiental do seu próprio governo. E ainda foi dito pelo jornal que os integrantes do governo Lula apresentaram argumentos contraditórios sobre as políticas ambientais e energéticas da sua própria gestão. Mas Lula definitivamente não se importa com o fato da sua hipocrisia ser exposta ao mundo. Ainda em Nova York, já na noite dessa segunda-feira, Lula participou de uma reunião convocada por ele e por Pedro Sánchez, da Espanha, para discutir sobre outra narrativa completamente contraditória do seu governo: a defesa da democracia. Mas para que a hipocrisia de Lula seja exposta em relação a esse tema, nem é preciso resgatar acontecimentos do passado, pois nessa própria reunião ele defendeu uma regulação global, principalmente da internet, enquanto atacava mais uma vez Elon Musk. Em outras palavras, uma ditadura global. Nós precisamos, a nível universal, não é solução para o seu país, seja na ONU, seja no G20, seja no G7, a gente tem uma regulação. Uma regulação. Porque, de repente, você tem um cidadão, sabe, um cidadão que se transformou no mais rico do mundo, que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. De onde é que nós vamos parar?
Pouco antes desses absurdos terem sido ditos por Lula, Javier Milei, o presidente da Argentina, fez o seu primeiro discurso em uma Assembleia Geral da ONU. E foi um discurso histórico. Milei lavou a alma da direita do mundo inteiro ao falar na cara dos representantes da esquerda nos diferentes continentes sobre a hipocrisia e as contradições dessa ideologia e sobre o resultado catastrófico para o qual estamos caminhando com esse tipo de gestão. Ele começou falando sobre a incoerência da própria ONU, que surgiu como uma entidade para garantir os direitos humanos y se tornó un mecanismo para impor al mundo a agenda da izquierda. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Milei falou também sobre a farsa do combate à pobreza e à desigualdade. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ele também falou sobre a incoerência entre os princípios defendidos, em teoria, pela ONU e a prática de muitos dos seus integrantes. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Milei também falou sobre a Agenda Woke e a Agenda 2030, e também sobre a falta de sentido em dobrar a aposta em ideias que já fracassaram. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la Agenda Woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Ele também falou sobre os princípios e valores defendidos pela direita, com uma clareza que até mesmo uma criança de 5 anos entenderia perfeitamente. Creemos en la defensa de la vida, de todos. Creemos en la defensa de la propiedad, de todos. Creemos en la libertad de expresión, para todos. Creemos en la libertad de culto, para todos. Creemos en la libertad de comercio, para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. E para finalizar, a frase que não pode faltar em um discurso de Milei. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Eu imagino a raiva que os esquerdistas como Lula sentiram ao ver esse discurso. Aqueles que discursam de forma eloquente sobre a necessidade de combater a pobreza, a desigualdade e a fome, enquanto viajam nos seus luxuosos aviões presidenciais, bancados com o dinheiro do povo dos seus próprios países, tendo que ver um presidente libertário, de direita, que mesmo sendo presidente viaja frequentemente em aviões comerciais, jogando essas verdades no ventilador para o mundo todo ver. Agora eu quero saber de você que está assistindo. Você se sentiu representado por esse discurso de Milei? Você acha que é preciso que haja mais pessoas como ele? Um grande abraço e até a próxima.